a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando que você está em pé, abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 2. E eu quero compartilhar com você nessa noite uma experiência de uma mulher que tem muito a nos ensinar nessa noite sobre posicionamento, sobre confiar em Deus. Muitas vezes nós pedimos tanto a Deus para fazer um milagre na minha e na sua vida, e milagre é a especialidade do nosso Deus, mas Ele só vai fazer aquilo que eu e você não podemos fazer. Isso é milagre. Mas aquilo que estiver, meu irmão, minha irmã, ao meu e ao teu alcance, Deus espera de mim e de você um posicionamento. E eu quero falar sobre Raabe nessa noite, capítulo 2 do livro de Josué. E eu quero ler o versículo 9 e o versículo 10. Quando encontraram, diga amém. Glória a Deus. Josué capítulo 2, versículo 9. E disse aos homens: bem sei. Repita comigo, 1, 2, 3. É o que ela disse. Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido. Repita comigo, temos ouvido. 1, 2, 3. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, e Seom e Og, e que estava além do Jordão, os quais destruístes. Pode assentar. Obrigado por reverenciar a palavra do Senhor. Nós estamos numa noite profética. Por que eu digo uma noite profética? É porque nunca houve, meu irmão, minha irmã, um dia como o dia de hoje, na história, desde quando Deus criou o tempo, tá? Um domingo como esse, é só esse. É por isso que chama presente, é uma dádiva que Deus tem dado a mim e a você, que venhamos ter aproveitado ou estar aproveitando, tá? Esse tempo, esse presente que Deus tem dado a mim e a você, principalmente com as pessoas que diretamente e indiretamente Deus tem colocado à nossa volta. Valorize isso. O melhor presente que você possa dar para alguém é o tempo. Amém? É o tempo. Então, quando você estiver com alguém, valorize. Não deixe que nessa noite só o seu corpo esteja aqui. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei o problema que você está enfrentando. Mas se você priorizar, de fato, estar de espírito, alma e corpo nessa noite, a palavra que eu vou ministrar nessa noite não é minha, é do meu Deus, é do seu Deus, e Ele pode fazer um milagre na minha e na sua vida. Você crê nisso? Quantos aqui creem que eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração? Aleluia, eu creio e vou estar ministrando. Se você ficar atento, porque nessa noite, eu disse, nessa noite, tem 2 tipos de pessoas que aqui chegaram, mas você precisa se posicionar. O versículo 9 diz, tá, que Raabe, quem é Raabe, ou quem era Raabe? Né? Você lendo e parafraseando, o capítulo 2 era uma prostituta, né, de Jericó. Mas o texto que você leu comigo, pastor Kleber, ela tem uma informação que nem os judeus, os espias que foram enviados por Josué, não tinham. Aqui ela diz que quando os espias, os judeus, chegaram em Jericó, ela tomou uma atitude, ela se posicionou em guardar a vida daqueles homens, porque ela tinha uma informação. Pastor, qual era a informação? Falou assim, olha, bem sei que Deus já entregou a minha nação, o meu povo, para vós, tá? Eu sei, e o coração daqueles que eu tenho percebido, o sentimento é o mesmo. Pastor, qual era a informação que ela tinha? É a mesma informação, meu irmão, minha irmã, que muitas das vezes, tá? Pessoas que não são evangélicas, pessoas que trabalham conosco, pessoas que estão à nossa volta, eles crer mais no Deus que nós servimos do que nós mesmos. Pastor, não entendi. O que Deus disse que ia fazer na minha e na sua vida, Ele está fazendo. As pessoas que nos observam, quando o nosso pastor falou que a melhor coisa que Deus deixou para mim e para você é de servir a Ele,
Porque Deus, Ele trabalha na nossa vida e através da nossa vida, em todos os lugares que nós pertencemos, seja na faculdade, no trabalho, na vizinhança, na família, na igreja, as pessoas estão sempre nos observando. E sempre alguém está vendo a mão de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. E muitas das vezes, por nós não a percebermos. Pastor, qual é então a outra informação? Versículo 10 diz que temos ouvido. Toda Jericó, ela ouviu as histórias do Deus dos Hebreus, do mar vermelho se abrindo, ela relata isso, das vitórias que Deus deu aos hebreus, aos reinos anteriores, da além do Jordão. Só que ela, além de ter ouvido, como todo mundo ouviu, ela creu no que ela ouviu, e agora ela tem uma informação que para ela é certeza, de que agora Deus vai destruir a sua cidade, só que ela não quer ser destruída, e ela precisa se posicionar. Pastor, você falou que aqui tem dois tipos de pessoas que adentraram essa noite. Sim, tá? Aqui tem pessoas que têm ouvido o que Deus tem feito na vida de muitas pessoas. Milagres que Deus tem realizado. As histórias da Bíblia e da história da humanidade, e a história das pessoas que diretamente ou indiretamente nós temos sabendo de que os milagres de que Deus tem feito, mas muitas vezes o sentimento é que acontece sempre na vida dos outros, não acontece na nossa. Um segundo público que aqui está nessa noite, que além de ter ouvido o que Deus fez e está fazendo, e irá fazer na vida de muitas pessoas, tem a convicção: Senhor, eu não sei quando, não sei de que forma, o Senhor vai agir na minha vida, aleluia. Essa é a diferença. Qual é dos dois grupos que você faz parte? Você fica só na expectativa de que Deus está fazendo na vida dos outros? Número 1. Número 2. Ou, além disso, de você ter essa informação, você fala assim: eu também tenho convicção, e eu vou tomar um posicionamento em relação a esse assunto, porque eu sei, meu Deus, que Tu vai agir na minha vida. Aleluia. Essa mulher, ela tem muito a nos ensinar, meu irmão, minha irmã, porque ela sofre um grande risco da sua vida, não só a sua própria vida, mas a vida do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, das suas irmãs. O texto, no versículo 13, fala sobre isso. O texto não fala se ela tinha filhos, se ela tinha marido, mas ela tinha pai, tinha mãe, tinha irmãos e tinha irmãs. Ela coloca todo mundo em risco por causa de uma atitude que ela vai tomar. E qual é a atitude? Você conhece a história. Se você não conhece, eu quero te apresentar. E se você já esqueceu, eu quero te lembrar nessa noite. Os hebreus, eles ficaram cativos por 430 anos, lá no Egito. E Deus já tinha falado para Abraão, o pai da fé. Em Gênesis capítulo 15 diz: Abraão, eu quero que todas as famílias da terra sejam benditas em ti. Por isso eu vou te dar um filho, vou te dar uma genealogia. E ali vocês conhecem, nasce Isaac, de Isaac nasce Esaú, nasce Jacó. Jacó tem 12 filhos, uma filha. E dessas 12 tribos, eles entram com o número de 70 pessoas no Egito. E quando já sai de lá, são 600 mil homens, de 30 anos a 50 anos. Sem contar abaixo ou acima disso, e as mulheres. Então calcula-se, era mais de 2 milhões de pessoas. Olha o quanto que Deus fez prosperar a descendência de Abraão. Eles atravessam o deserto e agora chega nessa situação que, ao atravessar o Jordão, eles estão diante de uma grande muralha, que eram as muralhas de Jericó. As muralhas, de uma ótica humana, eram intransponíveis, porque diz a palavra que o muro era tão alto e largos que era como se fosse uma mão dupla. Os carros de guerra passavam em cima desses muros. Era uma cidade fortificada. E agora Josué, ele faz uma oração a Deus dizendo: Deus, diante de nós está o Rio Jordão, e ele está transbordando, mas a maior dificuldade do que o Jordão, nós temos aí a próxima cidade, que é Jericó. E diz o texto que o anjo do Senhor desceu. Josué, na sua oração, Deus responde, e ele, quando ele vê aquela visão, ele puxa da sua espada e diz: tu é um dos nossos ou contra nós? Ele fala: calma, rapaz, calma, eu sou príncipe do exército do Senhor, e eu venho aqui para te dar uma estratégia, para que você possa atravessar o Jordão, para que você possa conquistar a cidade.
E ali então vem a resposta de Deus. Josué, sabendo como tem que fazer, e os milagres de Deus começam a acontecer, ele começa a juntar informação, ele começa a preparar o seu povo, e ele aprendeu com Moisés. Moisés já tinha um tempo atrás mandado 12 espias, ele era um dos 12, e agora ele manda 2 espias. Vê se você acha lá em Jericó, tá, os pontos vulneráveis, uma forma que nós podemos então adentrar aquela cidade. Porque Deus falou que vai nos dar em nossa mão, mas a nossa parte nós temos que fazer, busca informações. E ali quando os 2 espias chegam, logo de cara eles são, descobertos, entre aspas, porque sabiam que tinha espia entre eles, e eles começam a fazer uma varredura. E ali então Raabe, sabendo do que ela tinha ouvido da fama do Deus dos hebreus, então agora ela pega aqueles 2 rapazes e fala assim: olha, entra para dentro da minha casa, eu vou esconder vocês, porque eu bem sei que o que eu ouvi é verdade. E eu pensei que talvez poderia até demorar mais um pouco, mas vocês já estão aqui. Então olha só, eu vou guardar vocês com uma condição. Qual é a condição? É de que vocês também me dê a minha vida, não só para mim, mas para o meu pai, para minha mãe, para os meus irmãos, para as minhas irmãs. E ali então eles entram num acordo, e a Bíblia diz que, falou assim: olha, então, se você nos resguardar, e nós saímos daqui vivos, tá, você pode ter certeza, pela nossa vida, que você e sua família será poupada, desde que vocês permaneçam na sua casa, e você coloca um sinal, uma corda de cor de carmesim, cor vermelha, cor de sangue. Esse será o nosso trato. E assim eles fizeram, e ela deu livramento àqueles homens. O próprio rei de Jericó mandou o seu general ir até Raabe, e falou assim: Raabe, nós temos informações, tá? Nossos investigadores descobriram que você recebeu aqui 2 espias. E ela não negou, ela falou assim: recebi sim, mas eles já foram embora. E ali então ela dá todas as orientações àqueles rapazes, e você conhece a história e vê o livramento. Pastor, essa história nós já conhecemos, o que o senhor quer, usando essa história, aplicar na minha vida hoje? Presta bem atenção. Raabe, sabendo da notícia dos deuses hebreus, essa palavra, essas informações gerou no coração dessa mulher um temor. Ela gera um temor tão grande que, em primeiras coisas que eu consigo ver no texto, é que ela se posiciona em relação à sua vida. Ela já não quer mais viver da prostituição, ela já não quer mais fazer isso, porque agora ela crê no Deus dos hebreus. E a maior prova de que ela fez isso é a da aliança que ela fez. E ela sabe que os próximos dias, tá, algo sobrenatural vai vir sobre a sua nação, sobre o seu povo, e ela precisa se posicionar. Agora eu quero chamar a sua atenção para alguns detalhes. Agora você imagina, meu irmão, minha irmã, os 2 espias dizem a ela: olha, então, se você nos livrar, pode ter certeza, você vai colocar a marca na sua janela e você será livre. Aí agora você imagina os 2 espias voltando para Gilgal, aonde o arraial estava ali concentrado, traz as informações daquela cidade, a conversa que eles têm com Josué: Josué, olha, nós estamos vivos porque Deus usou uma mulher naquela cidade e nos guardou, tá? E nós garantimos a ela que, se ela permanecer no lugar que nós marcamos, ela será livre. Só que a notícia vem de encontro à informação que também o anjo do Senhor falou para Josué: Josué, tá, faz o que é possível. Você vai dar uma volta a cada dia em volta de Jericó, durante 6 dias seguidos. E no 7º dia você vai dar 7 voltas, e vocês vão dar um brado. E os muros que são intransponíveis, eu vou derrubar eu vou fazer eles desaparecer diante dos vossos olhos. Agora você imagina, os espias falaram: ó, a sua casa fica onde? Em cima do muro. A casa dela ficava em cima do muro, mas ela já não estava vivendo em cima do muro. Você entendeu? Há muitas situações, meu irmão, minha irmã, na minha e na sua vida, que muitas vezes ainda não se resolveu porque nós estamos em cima do muro. Nós não tomamos um posicionamento em relação a muitas coisas que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Ele está esperando nós nos posicionarmos em relação a muitas áreas da minha e da sua vida.
Ela se posicionou, ela saiu de cima do muro, apesar de que a sua casa ficava em cima do muro. E o milagre, irmão, Deus é tão fiel às suas promessas, às suas alianças, que você vai perceber que quando os muros eles caem abaixo, todo mundo morre, todo mundo, não escapou ninguém, a não ser Raabe, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, as suas irmãs. A única casa que ficou de pé foi a casa de Raabe. Aleluia. Pastor, mas ela estava em cima do muro. Estava, porque Deus é Deus que faz milagres. Aleluia. Pastor, o que é que você quer que eu entenda, meu irmão, minha irmã? Muitas das vezes, quando nós nos posicionamos diante de Deus em oração, tá? Ou seja, a tribulação, a adversidade está aí à nossa porta, está aí nos rondando, tá? E o milagre que Deus quer fazer, muitas vezes está dependendo de um posicionamento da minha e da sua parte, de intimidade com Deus, de priorizar Deus. Sabe aquela série da Netflix? Essa semana eu coloquei nas minhas redes sociais uma seguinte frase: eu sei que está em dias, tá? Mas é a leitura da Bíblia, da palavra, como é que está? A oração, que é muito fácil, né, pedir oração para os obreiros, para os pastores, ora por mim, mas você, como é que está a sua oração? Pastor, o que você está falando? Estou falando de posicionamento. Milagre, nós já sabemos, já temos ouvido que Deus é especialista em fazer milagres. Ele nunca se negou a fazer algo que é impossível para mim e para você. Mas o que está faltando na minha e na sua vida é aquela parte que eu e você podemos fazer. Como é que está essa questão do jejum, da oração, da leitura da palavra, da meditação de Deus, priorizar um tempo de qualidade com Deus, porque meu irmão, minha irmã, é isso que vai fazer a diferença na hora do vamos ver. Na hora da destruição, na hora do juízo de Deus sobre uma situação, uma circunstância, o que nos vai fazer prosperar. A Bíblia no Salmo 91 muito claro diz que pode cair muito, mas muito aos nossos lados, para frente e para trás, à direita, à esquerda, mas eu e você vamos ser blindados, por quê? Porque Deus tem nos guardado debaixo das suas asas. Muitas vezes nós ficamos tão preocupados com as coisas que estão acontecendo, o que deveria acontecer e que não estão acontecendo, com essas informações, essas desinformações, e muitas vezes com tanta desinformação você fica à mercê de tudo isso, e sendo que você serve um Deus que é todo poderoso. Só que Ele vai fazer milagre, não é só para quem ouve que Ele faz milagre, é para quem acredita, é para quem se posiciona, como Raabe. Essa mulher tem muito, meu irmão, minha irmã, a ensinar a mim e a você. Entre o ouvir, tá? Entre o escutar e ouvir, o ver e o enxergar, existe uma grande diferença. Nós estamos vendo diante dos nossos olhos, nós estamos escutando muitas coisas, e toda vez que eu vejo e ouço, sempre, irmão, há ruído, sempre eu vejo desgraças. Mas quando nós passamos a enxergar, quando nós passamos a ouvir ao mundo espiritual, meu irmão, o vendaval está aí, mas você está tranquilo. Por quê? Porque a paz que reina em mim e você é a paz que o mundo não pode nos dar. É a paz que excede todo entendimento, e só Jesus pode fazer isso. Se hoje nós estamos vivendo numa Jericó atual, em que o juízo de Deus está se espalhando por aí, Deus está no controle de todas as coisas. Agora, para que eu e você venhamos a ser livres, tá, nós precisamos nos posicionar. Engraçado que essa mulher, quando ela chega no arraial dos hebreus, né, engraçado que ela diz a palavra do Senhor que ela casa, né? Quem era prostituta, né? Não queria casar, o casamento atrapalharia, né, a profissão dela. E agora ela casa com um rapaz chamado Salmão. Agora, engraçado, eu quero chamar a sua atenção. Ela não é hebreia. Eu sempre falo para os meus alunos, pregue a regra. As exceções, não. As exceções é para estudo, tá? É para você meditar. Ou seja, pastor, o que você acabou de dizer? Pregue a regra. Deus tem os seus mandamentos, os seus estatutos, as suas leis. Divulgue isso, publique isso, evangelize, fala sobre isso. Mas na Bíblia você vai encontrar várias exceções. Exceções que Deus vai fazer na vida de muitas pessoas. Deus olhou para uma pessoa, Deus se engraçou com ela, Deus colocou a mão sobre ela, ponto e acabou. E as coisas aparentemente tinham tudo para dar errado e começa a dar certo. Por exemplo, né, nós vamos ver a batalha entre Davi e Golias. Vamos ser sinceros. Ali tinha tudo na ótica humana para dar errado para Davi.
Eu vejo muitos pregadores arrebentando com Golias, né? E ele só tem um ponto negativo. O resto é tudo positivo. Ninguém tinha a altura dele, a experiência dele, o armamento dele, a vestimenta dele, a experiência dele, a força dele. Irmão, ninguém tinha. E o cara era top das galáxias lá dentro da área dele. Agora vem Davi com 17 anos, irmão, com uma pedrinha. Vamos pensar. Tinha tudo para dar errado. E por que deu certo? É isso que eu quero te falar. São as exceções de Deus. As exceções. Nesse caso de Raabe, é uma exceção. Porque Deus tinha ordenado ao seu povo sobre a questão do jugo desigual. Que eles não poderiam se relacionar com ninguém daquelas terras. Mas a própria Bíblia diz que ela casa com Salmão. E eles têm um filho. E o nome desse filho chama-se Boaz. Lembra disso? Boaz, o filho de um hebreu com uma estrangeira. Boaz. Aí vai lá na frente, né, vem a questão de Ruth, uma moabita, uma outra estrangeira. Estou falando de exceções na Bíblia. E a questão dos moabitas é pior do que a questão de Ruth. Porque os moabitas, Deus tinha dado uma palavra de maldição sobre eles, porque Amon e Moabe são filhos de incesto. Lembra lá a questão de Ló e suas filhas? Deus colocou uma situação de esquecimento sobre aquilo ali. Mas Ruth, olha só, quando Noemi diz assim, olha, eu tenho visto, olha a diferença de posicionamento, que Deus visitou a minha terra, e eu não vou ficar mais aqui, eu vou retornar para a minha terra, eu não tenho mais marido, eu não tenho mais filhos. Norma, né, falou assim, então, minha sogra, foi bom enquanto durou, vai na paz, vou ficar por aqui. Ruth falou assim, não, o teu Deus, olha só, agora é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. O que ela está fazendo? Ela está se posicionando. Por ela se posicionar, Deus olhou e falou assim, olha aí. E é essa Ruth que vai casar lá na frente com Boaz, né? E Boaz e Ruth, quando eles se casam, né? Olha como é que Deus faz as coisas, né? Aí eles têm um filho, né? E aí esse filho, né, tem outro filho, e que aí vem Davi. Davi. Aí se você continuar lendo a história, se você pegar Mateus, a genealogia de Cristo, quem é que está lá? Mateus capítulo 1, Raabe. Raabe. A prostituta? Não, a ex-prostituta. Vamos imaginar, vamos pensar um pouquinho, meu irmão. Raabe, né, ela chega entre os judeus, e agora, né, Salmão agora se agrada dela, e aí vem para, né, namorar com ela, e fala assim, não, rapaz, você está achando que eu sou aquela pessoa lá? Não, eu já fui prostituta, eu não sou mais, o negócio agora é para casar. Você quer casar? Então vai dar casamento. Ou seja, olha o posicionamento, você começa a ler a história dessa mulher, é tremendo. Pastor, o que o senhor quer que nós entendamos? Eu quero que você entenda, meu irmão, minha irmã, que talvez o milagre que você espera há tanto tempo, está isso aqui de Deus fazer, e Ele só está esperando de mim e de você um posicionamento. Como é que você está se posicionando? Hoje na escola bíblica dominical nós falamos de um posicionamento de um homem chamado Mardoqueu. E você vai percebendo na história, né, pastor, que todas as vezes que alguém se posicionou, Deus fez um rebuliço, não só na vida dele. Deus usou ele, a situação dele, para fazer uma mudança a nível de nação, a nível de cidade, a nível de aldeia, a nível de igreja. Muitas vezes nós olhamos só para o nosso imbiguinho, né? Deus, eu preciso disso, disso, disso. E ele fala assim, beleza, eu sei, mas o plano que eu tenho com você é que mais pessoas venham se beneficiar do que eu vou fazer na sua vida. Só que para isso você precisa orar mais, você precisa se posicionar mais em relação a tantas coisas. E aí a pergunta nessa noite, meu irmão, como que eu e você estamos nos posicionando? Porque aparentemente Raabe, ela ia ser destruída, sim ou não? Deus já tinha decretado juízo sobre aquela cidade, e não sobrou, meu irmão, ninguém. Deus tinha ordenado a Josué, dizendo, Josué, vocês saíram do Egito, atravessaram o deserto, estão agora atravessando o Jordão, essa é a primeira cidade, dentro das terras dos cananeus. Só que Jericó, ela é minha, ela é a primícia. Todas as demais cidades, elas são suas. Agora, Jericó é minha. Só que, sendo minha, você vai matar todos os animais, todas as pessoas, e todo o ouro e toda a prata você vai trazer para os sacerdotes, e é isso. Lembra a história de Acã, que foi lá, pegou lá uma questão aparentemente boba, né, em relação a isso?
e a próxima cidade Ai, eles vão quase perder a guerra. Por falta de quê? De posicionamento. Eu e você, meu irmão, nós estamos perdendo tantas oportunidades de Deus fazer em mim, em você e em nós algo tremendo, mas está faltando que eu e você nos posicione. Se coloque em pé, eu quero orar com você nessa noite. Pastor, o que eu tenho que me posicionar? A palavra de Deus falou ao seu coração, você sabe que você tem que se posicionar. Não importa, meu irmão, o que o noticiário está dizendo. Não importa as coisas que estão acontecendo no mundo ou deixam de acontecer. O arrebatamento da igreja está às portas, viu? Você tem que se preocupar, é que você tem que estar se posicionando para não ser destruído com Jericó. E não importa o que você fez ou deixou de fazer no passado, o tempo que você tem é o hoje. O ontem você não consegue mudar nada. O amanhã é um mistério, viu? O que você tem é hoje. Eu não sei como você entrou aqui, mas você tem todas as chances de sair daqui diferente nessa noite, se você crer nessa palavra. Aleluia. Pai, a tua palavra foi pregada nessa noite. E nós cremos, Senhor, além do que nós temos ouvido, Senhor, nós queremos dizer, Senhor, que nós, além de ouvir todos os milagres que Tu já fez na história, na vida de tantas pessoas, nós não temos dúvida, Senhor, que Tu vais fazer, Senhor, na minha vida, na vida do meu irmão, da minha irmã, Senhor, meu Deus, o cumprimento das Tuas promessas. E nessa noite, meu Pai, nós aprendemos com Raabe, Senhor meu Deus, que o nosso passado, o Senhor muda de uma forma, Senhor, extraordinária. E o Senhor, meu Pai, tem bênçãos, meu Pai, reservada para cada um de nós. Mas, Senhor, precisamos que nós nos posicionamos diante de tantas questões. Meu Deus, nós estamos, meu Pai, vivendo dias difíceis, meu Pai, não muito diferente dos dias de Jericó, de Raabe, Senhor, e nessa noite, Senhor, meu Deus, amanhã uma nova semana se inicia, no trabalho, na faculdade, no dia a dia do meu irmão, da minha irmã, e que falta muitas vezes nós nos posicionarmos, Senhor, diante da nossa família, do nosso local de trabalho, Senhor, na nossa comunidade religiosa, aonde quer que nós venhamos estar, Senhor, Tu nos chamaste para ser luz, Tu nos chamaste para sermos o sal, para sermos o equilíbrio, para sermos, meu Pai, a Tua voz. E muitas das vezes, meu Pai, nós temos, meu Pai, nos acovardando, nós não temos orado, Senhor, o suficiente, por isso nos falta a autoridade para ministrar, Senhor, a Tua palavra. Muitas vezes, meu Pai, nós não temos o conhecimento da Tua palavra o suficiente, meu Pai, para reinarmos em vida, Senhor. E nós muitas vezes estamos sendo destruídos, meu Pai, mas nós cremos na Tua palavra nessa noite, que Tu tens livramento, Senhor, para dar a mim, o meu irmão, nessa noite, Senhor, e apenas está, Senhor, meu Pai, a um posicionamento, e que nem o Teu Espírito nessa noite possa falar o coração do meu irmão, da minha irmã, e que nós possamos compreender, Senhor, que Tu és um Deus de milagre, que Tu és um Deus, meu Pai, de misericórdia, Tu és um Deus que muda a história, Tu és um Deus, meu Pai, que muda a família, Tu és um Deus, meu Pai, que transforma a morte em vida, a maldição em bênção, e é isso que eu declaro na vida do meu irmão, da minha irmã nessa noite. Se você crê nessa palavra, dá uma salva de palmas ao Senhor nessa noite, aleluia.